Olá, gente, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Deixa eu entrar. Oi, dá Olá! pra ouvir otimamente bem. Fico achando que não sei porque eu fico achando que não dá pra me ouvir direito. Toda vez é isso. Dá pra me ouvir bem também, me ver bem, que, sei Muito lá, às bem, vezes. linda e Aqui, ó. maravilhosa. Nós, menina, que volume é esse? Tudo que eu queria era Uh! volume, tudo, Menina, meu tudo. cabelo, ele demora muito pra crescer, cara. Já tem Sério? muito. E diz que Eu, normalmente cabelo cacheado cresce mais rápido, né? o É o que meu diz. não. Eu fiz Big Shop já tem. Acho que tem 7 anos que eu cortei ele bem curtinho e ele ainda tá desse tamanho, mas enfim. Ah, mas é tão bom, tão prático, É, curto, né? ele tem um fator encolhimento muito grande. Ó, tá vendo? Ele é imenso, na É, verdade. só que ele encolhe muito. E aí, fazer o É quê, né? volume, minha filha. É, pois é. Que bom, que Deixa ele bom. aí, deixa ele aí. Mila, vou começar Você mandando pro te povo. agradecendo por Eu que você agradeço. aceitar meu convite. E tava muito ansiosa pro nosso bate-papo. Tâmara me uniu a você Também. e a Flávia, adorei. Tâmara, obrigada, meu amor. Mila, Aí, ó. Amo você, também. As duas também te amam, né? exatamente. Você se incomoda que fique com os comentários? Você prefere que tire para você não te Ai, tanto incomodar? Como faz. funciona? Tanto faz aí. É? Como você gosta de fazer, tu faz. Tu que é anfitriã aí, faz do jeito que Eu tu gosta. gosto de deixar os comentários. Eu gosto Ah, de então deixar as ótimo. Ah, pessoas à então vontade. deixa. Mas às Então vezes tem deixa gente que daí que, quando for passando, aí eu furio alguma coisa sim, e já falo. sim, é porque tem gente que, não, que fica meio. Se perde, né? Fica lendo e se perde. Mas eu gosto de deixar. Enfim, Mila, É assim. você tem um currículo muito grande. Eu abri aqui meu computador para poder falar um pouquinho. Porque foi muita coisa que você já fez na vida. Mila é Geminiana. atriz, dançarina, massoterapeuta, maquiadora, modelo, locutora de rádio, recepcionista, jornalista, já foi assistente de vendas, vendedora de cosmético, tradutora, já fez intercâmbio. Eu quero saber sobre o seu intercâmbio. Já fiz. E cursou artes cênicas. Ai, muitas coisas, muitas coisas. Mulher, com que tempo, Muita pelo amor coisa. de Deus? E aqui eu fiz muita coisa também, até chegar, tipo, a fazer o que eu tô fazendo hoje, eu fiz muita coisa. Aproveitando já quem tá aqui, eu já peço pra indicar, cada um indicar 10 pessoas, a gente já vai ter uma galera boa aqui pra assistir. Porque tem muita informação boa e tem muita resenha também. Ai, com certeza. Mila, me fale sobre você. Você, quando morava no Brasil, Aracaju, é, você fazia muita coisa, então não dá para focar em uma coisa só. Mas me fale sobre você, Vou lá, vou a lá. Mila de Aracaju, e por que você resolveu sair. A Mila de Aracaju trabalhava, tipo, meu último trabalho foi com venda de cosméticos e venda de curso de inglês. Então, eu era vendedora numa escola de idiomas. O que é Uhum. engraçado, né? Na verdade, antes disso, eu era recepcionista numa empresa que eu gosto bastante, tenho super admiração também de Aracaju. E eu fui para a escola de idiomas porque lá eu ia ter a possibilidade de. Ó, aí, eu já estava no Já pensamento da minha pensando. viagem. Porque lá ia ter a possibilidade de não pagar o meu curso. Então, era um dinheiro que eu ia economizar para minha viagem e mesmo assim eu ia continuar estudando inglês. Essa era a ideia, sabe? Então, então eu decidi ir. Foi uma das melhores decisões que eu já fiz pela economia do curso e por poder continuar cursando. E fora isso, como eu já tinha em mente que eu queria viajar, tudo que eu fazia era em prol da viagem. Então eu tentava ao máximo, lógico, eu aproveitava a vida, fazia as coisas que eu queria também, mas eu fiz faxina para conseguir dinheiro extra, eu vendi cosmético para conseguir dinheiro extra, eu fiz, sabe, entregar panfleto, essas coisas, eu fiz também. Então eu fiz um pouco de tudo, tipo um extra. Além da tradução, eu já comecei lá, na época só espanhol. Sim. Mas fiz também tudo para conseguir um extra para ir para a viagem. E respondendo a sua pergunta, por que que eu queria viajar?
eu já tinha feito intercâmbio antes, que foi para Inglaterra. E, e assim, eu gostei da experiência. Quando eu voltei, eu lembro que foi um aperto no coração que eu não sabia, eu não entendia o porquê, mas eu sabia que eu queria voltar. Então, já desde lá, isso foi o quê? Uns 7 anos atrás, por aí. Desde lá, eu já sabia que eu queria voltar para cá. Então, tudo foi em prol disso. Eu fui procurar uma agência. Falei, espero que o pessoal esteja aqui, inclusive, da CI. Se não tiver alguém, envia aí para eles. São incríveis. Assim, foram incríveis comigo. A Rafa as meninas foram super incríveis. Principalmente a Rafa, foi com quem eu mais tive contato lá. Entrei e comecei a perguntar, então, o que é que eu preciso, quanto que eu preciso, eu quero ir. E você já sabe para onde você quer ir? Na época eu queria ir para aí. Na época eu Ah, queria ir para o Canadá. Sério. Talvez até a gente se encontrasse aí. pois é. E, pois é. Mas aí, eu sei lá, eu queria o Canadá, mas na época, eu não sei se agora pode trabalhar, mas na época não podia. Tinha um negócio assim. E Não era muito pode. mais caro, e tinha o visto, que era uma coisa, daí eu parei e pensei, então, qual seria o lugar mais simples para eu ir e que não seria tão caro? Daí eles me deram a opção da Irlanda. Eu nunca tinha pensado. E daí eu comecei a considerar. Peguei preço, tabela de preço, estudei um pouco sobre isso, fui dando uma olhada e decidi. Por quê? Qual foi a peça-chave para eu decidir fazer, né? Sim. Deixa eu voltar aqui a cena. Fazer o intercâmbio para a Irlanda, para aqui, para a Irlanda. Aqui a gente está na Europa, então eu queria conhecer a maior quantidade de lugares possíveis. E essa era uma possibilidade muito clara para aqui, sabe? Por ser tudo muito perto. Eu Sim. tinha visto que tinha voos muito baratos, então eu disse, não, eu quero, eu preciso. Então, uma vez que eu vi essas possibilidades, eu decidi e já queria fazer. Então, eu falei com as meninas, não ia dar para fazer aquele ano, e eu ia me dar 1 ano a 2 no máximo para eu conseguir o dinheiro para fazer. E daí é o que eu te falei, fiz de tudo um pouco para eu conseguir viajar. Então, a ideia não era vir para ficar. A ideia era vir, fazer meu intercâmbio, mas ficar um tempo, assim, sei lá, Sim. ficar uns 8 meses, 1 ano, para eu pegar mesmo essa experiência, sabe? Para o meu inglês melhorar bastante e voltar. Só que daí tudo mudou quando eu cheguei aqui. Você fala já, rapidinho, que eu quero voltar pro intercâmbio. Eu vou ter, no mês de maio, eu vou ter 2 lives só falando sobre intercâmbio, que me pediram, não era nem meu propósito, mas me pediram, eu vou fazer. Que bom, né? E aí eu vou aproveitar o seu gancho. Quero que você fale assim, a idade que você fez intercâmbio e como foi pra você, o que mudou pra você, o intercâmbio na sua vida, assim. Eu nunca fiz intercâmbio. Sempre fui doida pra fazer. E meu pai, que por enquanto tá assistindo a live, assim, meu pai queria os filhos todos embaixo da asa, então meu pai não deixava. Mas eu quis fazer intercâmbio já lá atrás, lá com 15 anos, 16 anos. Mas enfim, me fale um pouquinho do intercâmbio. Então, eu fiz o primeiro intercâmbio que eu fiz foi com uma escola de idiomas de Paulo Afonso, que é a minha cidade. Eu sou Paulo Afonsina, baiana. E lá as meninas iam fazer, na época eu já estava em Aracaju, mas tinham duas conhecidas minhas que iam fazer, que estavam programando isso, que estavam juntando um grupo. E que pensaram, por que não Mila? Sabe? A menina já conhecia o meu jeito, assim, Sim, aventureira de ser. Então, elas perguntaram. E daí eu disse, ai, mas vai ser muito caro. Eu não tinha ideia na época, sabe? Mas não era por um período muito longo. Era por um mês, eu acredito. Foi quase um mês. Foram 20 dias. Então, foi quase um mês. Aí as meninas falaram comigo, perguntaram se eu queria. Era para Inglaterra, Hastings, a cidadezinha, que é uma cidade perto de Londres, não é muito longe, tipo, dá para ir de trem. Eu adorei a cidade, adorei tudo. Quando eu topei fazer, já fui me programando, perguntando sobre passagem. Tudo eu fiz por Paulo Afonso, tudo. Eu falava com meu pai falava com as meninas, e eles iam se resolvendo. Meu pai era a minha ponte, sabe? Porque ele mora em Paulo lá. Afonso, então ele era a minha ponte para falar com as meninas. E quando dava, aí eu ia. Oi, Massinha. Oi, a psicóloga tá aí, eu vou falar de você também. Tem muita gente, muita gente. Daí eu falava com meu pai,
quando eu dava, falava, ia pra lá, pra Belo Afonso, falava com as meninas e fui com mais ou menos já meus 20 anos, assim. Tem gente que diz, é coisa de adolescente, intercâmbio. Intercâmbio é pra todo mundo, tá, gente? Intercâmbio é pra todo mundo. Tem uma mulher aqui que ela tem, a gente tem aulas de inglês e ela tem 40 e... Ai, meu Deus, eu vou dizer uns 40, que eu não quero errar a Sim. idade dela. E assim, ela é super ativa. Ela veio por causa dos filhos, tá? Os filhos já estavam aqui. Mas os filhos também são na faixa dos 20 anos. Então, intercâmbio é para quem quer. Não é, sabe? É para qualquer um que quer. Não é Sim. para adolescente. Primeiro tabu que eu quero tirar aqui. E eu já fui com meus 20 e poucos, eu acredito, 25, uns 25, 26 anos. Eu fui fazer essa viagem, fiquei uns 20 dias, e daí, quando dá quando já tá chegando perto de um mês ali, é quando você toma gosto, quando você se empolga, sabe? Quando seu inglês tá Começa a funcionar. decolando. Uhum. É isso, sabe? Daí você diz, poxa, eu não quero voltar agora, sabe? Não é... E daí eu tinha que voltar, porque acabou o período. E daí eu disse, voltei com essa já de eu quero voltar. Eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei pra onde que eu vou, mas eu quero voltar. Então eu já tinha isso na cabeça. Desde lá já comecei a pesquisar. Então, bem assim, espero ter respondido a pergunta. Respondeu. Eu sempre falo pra todo mundo assim, as pessoas vêm conversar comigo sobre intercâmbio, eu falo, ó, todo mundo tinha que fazer intercâmbio na vida. Eu nunca fiz intercâmbio, como eu falei, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu tive dois amigos que vieram. Um ficou 3 meses e a outra ficou um mês. E, tipo assim, já mais de 35 anos os dois. E eu via a luz nos olhos deles, assim, a transformação nos olhos deles. E eles falando assim, cara, você sair do seu país e você ter contato com outra cultura, com outra educação, com outra vivência, é transformador. Então eu sempre falo É. assim, quando me perguntam, vale a pena fazer intercâmbio? Ai, Vale. vale. Vale cada Vale centavo, vale o muito, tempo, vale tudo. muito. Ô Mila, Ali aprendizando, aprendizado para a vida pra vida real, é real, mesmo. com certeza. Sim, você foi para Irlanda para não ficar para sempre. O que foi que Não. aconteceu que você ficou? Casei. Casei. Ah, me apaixonei, né? Me apaixonei. Assim, foi bem assim, foi um período que eu tinha terminado um relacionamento, porque eu vim pra cá e eu tinha um relacionamento. Sim, E a gente já tava com atritos já fazia um tempo, mas eu pensei, não, se eu viajar, olha isso, gente. A gente, quando tá num relacionamento e der tanto que dê certo, é o pensamento da pessoa. Quando viajar, eu tenho certeza que ele vai sentir saudade. Então ele vai, sabe, ele vai se sim, esforçar e tal. Só que as coisas não foram bem do jeito que eu esperava. E daí, a comunicação entre a gente estava muito difícil. E eu surpreendi ele várias vezes, tal, mesmo daqui, mas parece que nada funcionou. Então eu fiquei muito mal com a situação. Eu disse, olha, eu não quero ninguém me endoidando. Eu prefiro sabe, minha sanidade mental. Então, ó, eu não consigo mais, eu não posso mais fazer isso. Terminei mesmo, liguei pra ele, fui pra casa de uma amiga chorar. E depois de um tempo, lógico, né, com um término desse, eu não queria ninguém na minha vida. sim, Eu não queria sim. ninguém, qualquer homem que se aproximasse, eu era bem ignorante. A palavra é essa, eu era literalmente ignorante, sabe? Oi, oi, sabe? Eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí pra quem era, porque era. E eu fiz o mesmo com ele. Eu fiz o mesmo, eu fui ignorante, assim, por Muito meses com tempo. ele. Eu não fui uma pessoa bacana. Até ficar, acho que foi depois do terceiro mês, que a gente já se conhecia. Aí a gente começou a ficar. Então, assim, foi bem complicada, sabe? Eu fui bem complicada pra ele. Mas mesmo assim, eu sei que ele viu em mim. Eu acho que essa Tadinho. brutalidade É da dessa mulher que eu gosto. nordestina, É eu dessa acho que braba que eu virou um gosto. desafio pra ele, sabe? Eu acho que foi meio por aí. E daí o primeiro contato que eu tive com ele foi no ponto de ônibus. Oxe, Eu já morava aqui em Ashbourne, que é uma cidadezinha um pouquinho mais afastada de Dublin, que é a capital. sim. E daí eu tava lá no ponto de ônibus e ele veio falar comigo. Eu já me estressei porque, primeiro, eu tô aqui quieta na minha, você vem falar comigo por quê? Sabe? Já me estressei. Daí ele,
Eu posso fazer uma pergunta e começar a falar comigo em espanhol. Amiga, para que a pessoa vai falar com uma pessoa, sabe? Não sabe nem de onde a pessoa é e vai falar espanhol. Isso. Ele veio falar comigo em espanhol. O problema ali da comunicação foi que eu respondi em espanhol. O cérebro da gente, ele funciona assim. O que ele recebe, ele vai. Então, ali naquele momento, eu devia ter pensado e ter soltado em inglês, mas foi na hora da raiva, eu respondi em espanhol. Aí ele disse, bom, se você está respondendo em espanhol, significa que você sabe falar. Então, eu posso tirar uma dúvida e dizer, não acredito. O que você pensa que você está falando comigo em espanhol, não sei o quê. E tá, na confusão, aí ele, mas eu posso. Aí eu disse, tá, né? Tá, vá, fale. Ele só queria saber se a gente usava salvar para guardar dinheiro, que eles usam em inglês, Ah, né? Mas sim, no sim. espanhol e no português, não. Daí eu expliquei que eu falava português, que eu era do Brasil. Aí ele, tá, eu sei que no Brasil falam português. Eu disse, tá bom. O ônibus chegou, corri, fui pra subir, fiquei na parte, tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Eu acho que Sim. aí também tem esses ônibus assim, né? Não. De Aqui, andar, então é mais por aqui. não. Aqui em Toronto, não. Assim, nunca vi. Tá. Nunca vi. Mas talvez Os no ônibus são país tenha, mas normais. talvez não aí, Aqui em Toronto eu nunca vi, né? não. Isso é uma coisa pra gente curiar, eu não sei. É muito comum em Londres, é muito comum aqui, só muda a Sim. cor. E daí, ai, bicha brava. E daí eu fui, sentei na primeira cadeira e me encolhi na parte de cima. Ou seja, ele não ia conseguir ver. Então, mas aí ele chegou, Foi olhou, atrás. procurou. Posso sentar aqui? Eu disse, pô, tanto lugar pra sentar, né? Tem que sentar do meu lado. Mas eu tava lidando com uma pessoa que era do país. E daí eu fiquei com medo de eu dizer alguma coisa e ele dizer pra, sei lá, para o povo da frente do ônibus, sabe? Para o colaborador, que eu não tava deixando ele sentar, ou que eu tava impedindo o direito, sei lá, qualquer coisa. Eu foquei nisso, calma, é outra pessoa, é uma pessoa daqui, você sossega aí. Aí eu, tá, né? Aí ele sentou, foi falando até Dublin. E eu aqui, ó, na minha. Isso foram uns 3 dias que ele já começou a entender qual era meu horário. Aí teve um dia que eu me atrasei, Cara, se de apaixonou. propósito, porque eu disse, eu vou me atrasar, porque daí ele não tá com Vim a atrás. bexiga que ele vai esperar, né? Aí quando eu cheguei na esquina que eu olhei, ele tava lá. Ele deixou o ônibus passar para esperar o ônibus comigo. Eu disse, mas eu não acredito. Mas aí, aquele ponto eu achei engraçado. Foi quando eu comecei a conversar com ele. Porque eu disse, pô, não é possível, sabe? Não é possível. Eu achei super engraçado. E daí a gente começou a conversar. Mas eu disse, ó, eu não sei o que é que você quer, mas eu tô logo lhe dizendo que não tem relacionamento na Não minha quero parte, nada com porque ninguém. não quero. Não, bem assim, foi bem claro. Ele disse, não tem problema, você fala espanhol, eu quero aprender espanhol, a gente se ajuda nesse sentido. Eu falo inglês, você quer aprender inglês, a gente se ajuda por aí. Ele me ajudou muito mesmo, assim, muito, muito, muito. Aí até que a gente veio começar a ficar, isso levou assim, uns 3 meses, que ele me deu o primeiro beijo. O bicho foi resistente, viu? Ele Insistente. foi insistente, ele foi muito insistente. Até hoje eu não sei por quê, porque eu Menina, continuo. quando se apaixona, já era, já era. Não tem pra onde correr, não. Não é? Tem pra onde correr, Diz não. ele que já me via antes, que já tinha me visto outras vezes no ponto de ônibus e eu nem. Eu sou muito desligada, eu sou muito desligada. Ele é Então, nativo, né? Ele nasceu aí. ele nasceu aqui, ele é irlandês, mas é muito brasileirinho. Ele é muito brasileirinho. E é. Ele tem umas Mas brincadeiras de aprendeu com você ou brasileiro. já era? Não, ele já era muito assim de se comunicar. Isso foi uma das coisas que me aproximou a ele. Eu ia sair com os amigos, daí às vezes ele mandava mensagem, ei, tá fazendo o quê? Aí eu, ai, tem tempo não, vou sair com os amigos. Aí ele, bora, vou também, posso ir? Aí eu, tá, né, vamos. Daí saía todo mundo junto, então ele acabou entrando no Não, grupo, dá. conhecendo outras pessoas através de mim, sabe? Então a gente criou um relacionamento antes mesmo de existir alguma coisa ali. E eu acho, e foi por isso, ele foi me conquistando aos poucos, assim, nesse Ai, que jeito mesmo. legal. Você tá aí há quanto tempo? 3 anos. Três Fez anos. 3 anos em março. Eu até achava que era mais tempo, de tanto que eu vivi.
tanto que eu Viveu vivi. intenso, né? Intensamente, né? A gente vive, né? A gente não tem como, é muito É intenso. muito intenso. Eu não Eu aguento. tenho uma amiga que antes de vir, Flavinha, ela me falava isso. Ela falava, ó, tudo que você for sentir, quadruplique. Porque a gente sente intensamente fora daqui. Qualquer coisa, a gente sente muito intenso. É verdade. Ô Mila, É verdade. quais foram os maiores desafios que você teve, que você encontrou, desde que você chegou aí? Então, eu vou falar assim, um pouquinho de tudo. Certo. Um pouquinho de tudo. Então, vamos lá. A língua. Não porque é o inglês, porque eu já vim com inglês bem bom, com nível bem bacana. E eu sabia me comunicar. Inclusive, o último vídeo que eu gravei, que eu vou inclusive soltar hoje, Eita. tá falando, uma das dicas é sobre isso. Quando você vai para um lugar, uma coisa que eu não fiz, eu deveria ter feito. Pesquisar o sotaque do lugar. Porque às vezes você chega no lugar, normalmente, a maioria das pessoas, ai, não sei inglês, ai meu Deus. E não é por aí. Não é que você não saiba o inglês. Talvez você tenha até um nível bom, que era o meu caso. O meu nível era bem bacana já. Sim. Só que o sotaque deles complicava a situação, sabe? Para você entender mais ou menos o que eu quero dizer, eu digo que a Pri tá aí, ela vai me confirmar. É o mineiro, o mineiro no Brasil, porque o mineiro não tem muito modismo, muita forma de Sim. falar. Sim, sim. E às vezes a gente simplesmente não entende. Eu hoje em dia até falo por causa da Priscila. Até falo um pouco de mineirês. Mas a mesma coisa aqui. Americano não entende, às vezes britânico, que eles foram colonizados pelos britânicos, mas às vezes eles não entendem porque eles têm um jeito específico de falar. Então é o sotaque. Então quando você vai para um lugar, não só aprenda a língua, como veja um pouquinho do sotaque, sabe? Eu vou falar um pouco mais disso, mas é uma coisa, é uma das melhores coisas, assim, você ouvir o sotaque antes de ouvir, sabe, estando lá. Porque daí você não cria aquele primeiro impacto. Você Sim. já viu antes, você já ouviu, o ouvido já está mais acostumado com algumas palavras, alguma entonação, ritmo, né, da De língua. falar, sim. Então não vai doer tanto. Então a língua, quando eu cheguei, foi logo que eu cheguei na imigração, não foi difícil. E a gente se entendeu bem, foi super tranquilo, mais do que eu imaginava até. Mas no primeiro dia que eu tive que sair, aliás, quando eu cheguei na casa, tinha muita coisa que eu não entendia. Eles falavam e eu, sabe, é aquele. Você tá rindo o quê? Você já passou por isso, né? A gente passa, a gente passa. A gente só torce para não ser uma pergunta, porque se for uma pergunta eu tenho que responder. Aqui eu passo muito, porque assim, tem pessoas do mundo todo aqui, né? E aí eles têm Ai, Meu Deus, eu já esqueci a palavra em português. Mas eles têm o o sotaque, às vezes, sotaque. do país deles lá, né? O inglês meio... Como os brasileiros têm também alguns Sim. sotaques. E eu me lembrei que essa semana a moça me parou no sinal e ela falou alguma coisa comigo e eu não entendi. E aí eu pedi para ela repetir, ela repetiu e eu falei, E caraca, não você? entendi ainda. Aí eu pedi de novo, eu ainda não entendi. E ela tava me contando alguma coisa, falando, reclamando, não sei o que era. Aí eu peguei e só falei assim, balancei a cabeça e concordei com ela. Falei, é isso mesmo, a senhora tá É isso certa. aí. E aí o meu estagiário até perguntou assim, o que foi Você que ela tava de- falou? Aí eu falei, não sei. Aí ele, mas você concordou? Eu falei, mas eu não entendi, eu concordei, mas eu não entendi o que foi que ela falou, não dá. Perguntei 3 vezes, não dá pra entender. Mas há uma coisa, quem estuda comigo, eu costumo dizer, eu digo quem estuda comigo porque eu tô com aulas de inglês e tal, então toda vez que eu disser isso é por causa disso. Então, quem estuda comigo, às vezes, quem já tá no avançado, fica, ai meu Deus, mas eu não consigo. Às vezes eu passo um vídeo, ai, não consegui entender tudo. Eu disse, calma, a gente não entende tudo nem do português. É o É. primeiro ponto. E o segundo ponto, às vezes nem eles entendem. O último vídeo que eu passei, que foi assim, bem puxado, foi só para exemplificar isso. Com um escocês falando, e daí uma pessoa também de língua inglesa. Então, era um escocês falando e eles não se entendiam. Os dois falando inglês e eles não se entendiam. Então,
isso vai acontecer também, gente. Vai acontecer em qualquer lugar que você for. E você vai aprender modismos novos e, sabe, formas de falar a mesma coisa em Sim, cada lugar que você for. Isso é normal. Então, eu acho que a gente não tem que se cobrar em saber tudo. A gente não sabe tudo na nossa própria língua. A gente tem que se cobrar em estar aberto para aprender. exatamente. E dar uma olhada no sotaque antes de vir. Eu vou continuar, vou seguir. Clima, por exemplo. Clima é uma coisa que gosto muito não daqui. Ah, eu também não. Mas Não é fazer o que eu não quê? gosto do frio, sabe? Eu gosto do frio, eu acho o frio bacana. Eu gosto de Eu botar aquelas roupas odeio bacanas. frio, odeio o Jura? frio. Não suporto o frio. Eu gosto de calor, sou mulher de praia. Mulher tá no lugar errado. Aí ainda é pior do que aqui, que né, todo ano neva. É, mulher, o que é que a gente não faz por qualidade de vida? Pois Fazer o quê? tem isso, tem isso. Então, aqui não é nem pelo frio, porque assim, o clima ele é meio moderado, mas mais pro frio do que para qualquer outra coisa, que é muito, muito mais frio. Sim. Em torno, assim, para as pessoas terem ideia, mais ou menos, vamos dizer, de uns 5 graus até uns 15, 18 graus. Não, 18 já é verão. Até uns 15 graus. Então, dos 5 aos 15, essa é a temperatura moderada daqui. Quando é no inverno, a gente tem menos, sabe? Mas não é Sim. menos 40 como tem aí, por exemplo. Aqui a gente tem menos 3, menos 4, Ai, que menos delícia! 6. Que É, delícia! às vezes neva, mas assim, não é esse frio tão doído, sabe? Sei. E o verão daqui, assim, então agora é primavera e o verão eu acho que nem vai vir esse ano. E é. Às vezes tem. Não, mulher, não. É. Pelo menos aqui, quando tá verão, tá verão. Tá quente, muito Então, quente. Muito não, aqui, quente. aqui depende. Eu tô o quê? 3 anos aqui, eu tive um verãozão. Um verão que tava quente, eu pude usar short e blusa de alcinha. O resto, Não dá. não. Pois, 15, 18 graus e frio. então, aqui a gente tá na primavera também. E esses dias, acho que hoje tá 18, 19, mas assim, eu não consigo dormir. Tô dormindo de ventilador, porque eles não ligaram ainda, não liberaram ainda o ar-condicionado do prédio. Então eu tive que botar ventilador, porque eu não aguento 12, 13 graus, muito quente aqui. Porque é tudo muito vedado, né? As construções são muito vedadas por conta do frio, né? As janelas é tudo muito vedado por conta Aqui, do frio. aqui Então tem de noite a disso. gente não aguenta de calor. Eu tô que não aguento. Meu Deus, liga logo esse ar-condicionado desse prédio. Porque tá E daí, muito quando a quente. gente fala 12 graus, as pessoas ficam, mas 12 graus é quente, gente. É, Mas é porque é diferente. A localização também diferencia dos graus, sim, não quer dizer se tá quente ou tá frio, né? Depende também da estrutura, depende também onde está localizado o país. Tem muita coisa por aí. A exatamente. geografia, gente. A geografia muda um Exatamente. pouquinho. A Tam perguntou alguma coisa aí. Foi, ela perguntou se os Ah, dias se são muito eram cinzas. cinzas. São cinzas. O céu normalmente está cinzinha. Então, isso é uma coisa que eu não gosto, sabe? Então, é o que eu tava dizendo, não é o frio. Eu até gosto do frio, mas é muito cinza. Então, tá sempre meio que vai chover. E Sim, daí isso é um pouco triste até, sabe? Eu acho triste você olhar para o céu e ele tá cinza. Então, isso eu não gosto daqui. E chove muito. É outra coisa que acontece muito. Chove bastante aqui. Então, é por pois isso. eu O clima prefiro é uma coisa que eu não. frio, eu prefiro frio e neve do que chuva. Ai, chuva não dá pra mim. Frio e Então, neve do que chuva. porque neve você ainda sai. Quer dizer, dependendo Sim, da neve. Se for a neve daí, você sim. fica trancado em casa. Depende, Mas, é. depende. Depende. Depende do dia. Mas é melhor do que chuva. Também acho. A gente fica Eu parecendo um prefiro também. sapo pururu. Tá não, tá linda. Ô Mila, você já pensou em voltar alguma vez? Não. E Nunca assim, eu pensou. nem sei te dizer o porquê. Não, eu queria estar perto da minha família. Se eu pudesse trazer todo mundo pra cá, traria, Uhum. né? Com certeza. Mas eu não penso em voltar por outros motivos. O euro, né? A validade da moeda aqui, eu posso fazer mais por eles daqui do que estando lá. Sim. Mesmo que eu tenha estudado muito, que eu tenha trabalhado em várias áreas lá, ainda assim eu não vou conseguir um trabalho bacana
aqui, se eu galgar, talvez eu consiga. Lógico, as minhas formações, a minha experiência também não ajudam muito, né? Turismo, a, atuação, ser atriz, tal, não é em todo lugar que você consegue algo, é mais difícil. E aqui eu teria que passar a barreira da língua, não porque eu não fale e não fale bem, mas Sim, porque eles querem o sotaque, sabe? E isso é uma coisa que eu não tenho e que provavelmente eu não vou ter. Eu até falo algumas coisas como eles falam aqui, mas pela convivência, mas eu não vou ter o mesmo sotaque que eles, sabe? Não, não é nativo. Eu não sou nativa e eu não vou ser, sim. sabe? Então, tem essa dificuldade, mas eu criei todo esse ambiente online para dar aulas de inglês, então já é algo que eu criei que eu nem, aliás, nem tinha pensado fazer lá. E que muitas vezes eu dou aula a pessoas que estão aqui, então ganhando em euro também. Sim. Então, Sim. sabe? Eu acho que pela segurança, muito, pela saúde, não muito, tá? Não, a saúde aqui não é essas coisas todas, Também não pelo acho não, menos a não daqui aqui na não. Irlanda. Também não acho Eu não aqui. prefiro os médicos lá. Quando eu vou para o Brasil, eu faço check-up geral. Checa. Porque aqui eu não curto, não, eu não confio muito na saúde aqui. Mas comida eu sinto falta, né? É outra coisa que eu vou falar já já. E as pessoas, a minha família, mas pela segurança e pelo euro, pelo que eu posso fazer por ele estando aqui, eu prefiro estar aqui e poder fazer mais e poder ter a minha vida mais, sabe, Uhum. funcionando e acontecendo mais rapidamente do que lá. Porque lá, ainda que eu ganhe bem, ainda assim vai me levar muito mais tempo para eu conseguir chegar a algum lugar que mesmo eu trabalhe em um trabalho muito pequeno, muito simples, Sim, eu vou conseguir chegar onde eu quero mais rápido. entendi. Ainda que eu pague em euro também, sabe? É muito Entendi. mais fácil de conseguir chegar onde a gente quer. Eu vou, Então, por eu vou, isso, entendi. Eu vou fazer uma sequência de perguntas agora, que é fala. com muita curiosidade, né? Meu olho tá doendo. Quando eu quero que você fale assim a questão de uma pessoa chegou aí na Irlanda, como você, Sim, ou com visto de turista, ou com visto de estudante, ou seja lá, tá chegando, recomeçando nova. Mesmo uma pessoa que tenha um background no Brasil, é fácil você conseguir um emprego legal? É difícil? Como funciona essa questão? Se você já teve subempregos como empregos aí, como foi para você ter esses trabalhos aí e como é a visão deles em relação a esse tipo de trabalho? Porque aqui no Canadá eles têm uma visão totalmente diferenciada do Brasil, né? E eu quero que você fale assim do o aluguel é caro, a comida é cara, como é para uma pessoa que quer ir, quer começar aí na Irlanda, o que é que a pessoa precisa se preparar? pronto, vamos lá. Sim. Visto. Normalmente as pessoas vêm com visto de estudante, né? Então, tem os principais vistos, vamos falar assim, os três principais seria de trabalho, no meu caso agora, né, que é porque eu sou casada com o Sim. Dylan, casada com o nativo, e o visto de estudante. Eu vim para cá com visto de estudante com uma maioria. Então, no visto de estudante você pode trabalhar 20 horas enquanto você está fazendo o curso de inglês, porque você vem para cá para estudar o curso de inglês. E lógico que a gente sabe, todo mundo sabe que com 20 horas só trabalhada você não sobrevive. Então, com certeza a gente faz mais. E aqui eles não ligam muito assim para isso. Eles têm essa coisa de que tem que ser isso, mas eles não ligam muito. A verdade é essa. E são as 40 horas liberadas se você quiser trabalhar quando você está de férias. Certo. Até aí, tudo bem. A gente sempre faz muito mais horas do que isso para sobreviver. Justamente por isso, sim, aluguel é muito caro. É muito caro. Eu quero me mudar com o Dylan e a gente tá achando um lugar muito pequenininho, do tamanho do quarto que eu tô, para duas pessoas, é em torno de 1.500, 1.200, assim, se você achar bem barato, 1.200. Lugar muito apertado, do mesmo tamanho, muito distante, 1.000, sabe? E daí tem gente que paga isso por um quarto. Que quer ficar mais perto do centro, paga isso por um quarto. Então é muito caro. Outra coisa que é muito cara é transporte. É bem caro.
Então, só que também, tipo, passou, vamos dizer que você faça. Se você gastar 5 euros por dia, você não vai gastar mais do que isso, sabe? Porque Uhum. bateu a cota, as outras passagens você vai e você não paga. Se você precisar fazer mais do que isso, o que é bom. Uhum. Sim. Que mais? Mas para aqui, para onde eu tô, o valor já é maior, então eu tenho que pagar. Então, só para aqui é 6, porque é fora de Dublin, é bem fora. É Sim. tipo um outro estado pequeno. Emprego, subemprego já. Eu já trabalhei, eu fiz até uma lista, que é para não esquecer, pera. Childminder, que é o que a gente chama, aqui eles chamam de childminder, aí eu acho que é babysitting ou alguma coisa assim. Sim. Childcare, que é para você cuidar de criança. Então, já Sim. trabalhei com isso, que foi na casa de uma indiana, ou seja, o sotaque era bem complicado para mim, o que foi ótimo, que eu aprendi de sotaque, eu aprendi a gostar da comida indiana também. Depois eu trabalhei numa loja de roupa, porque, enfim, foi uma hora que eu queria, porque queria sair do lugar onde eu estava, porque eu não estava bem lá, não estava me dando bem com ela queria me pagar muito pouco, menos do que a média. A média aqui você recebe 10 por hora, é o mínimo. Só que ela estava me pagando 6 e ela não queria aumentar. E fora que ela me pedia para fazer muita coisa na casa e eu não achava justo, sabe? Não ganhar nem o mínimo para fazer o máximo. Sim. Então, Sim. eu queria sair. E daí eu fui para a loja de roupas, que na época eu já estava conversando com o Dylan e ele disse que conhecia alguém que talvez ele pudesse perguntar se tinha e tal. Ele conseguiu, me passou o contato e eu fui trabalhar na loja. Trabalhei só no período de Natal. Passou aquele período, eu não tinha trabalho, e daí eu estava morando em uma outra casa. E na época eu discuti com um brasileiro, nós dois discutimos. Eu não sou de brigar, não sou mesmo. Mas eu também não gosto que me faça de boba, Sim. sabe? Quem é que Sim. gosta? Daí eu disse, não, eu não quero mais ficar aqui. Só que eu não tinha pra onde ir. Então, eu falei isso na live da CI até, que eu cogitei a possibilidade de eu comprar. Eu tinha uma bolsa, uma mochila, então eu ainda tenho. Eu pensei, vou comprar uma tenda, eu coloco na mochila com material escolar, deixo minhas coisas na casa de alguém. Eu digo que não, que eu tô vendo um lugar e tal, mas eu não Meu preciso dizer que eu não tenho casa. Eu, né? Na minha cabeça. Daí eu pensei, vou colocar a tenda, à noite eu durmo em algum lugar, paro em algum lugar mais tranquilo, eu Meu durmo no outro Deus. dia, eu levanto, pego minhas coisas e vou pra escola. Ninguém precisa saber. Só que é lógico que isso me preocupava. Eu tava num país estrangeiro. Foi aí quando, sabe, eu aprendi que às vezes a gente tem que aceitar ajuda. Sabe, eu sou muito orgulhosa e foi uma das lições que a vida aqui me ensinou. Que a gente tem que passar por cima de orgulho, porque orgulho não leva a gente a nada. E na época eu já estava um pouco mais próxima de Dylan, ainda que não tinha tido, a gente só tinha ficado uma vez, mas não tinha tido nada sério. E eu conheci a mãe dele porque os meninos são acostumados a trazer gente, conversar e beber por aqui, então ela já estava acostumada a conhecer os amigos de todo mundo. Então, eu vim um desses dias, apareci e tal, conheci ela, tomei um chá com ela, fiquei mais com ela do que com eles. Daí, ela disse, ela notou no outro dia, eu vim umas 2 vezes aqui, no outro dia que eu vim, ela notou que ela falava comigo e eu tava aérea. Eu não tava lá, sabe? E daí ela me perguntou o que foi que tinha acontecido, que eu sempre amo muito conversadeira e tal, e eu não tava assim. E daí eu não consegui aguentar e disse, olha, é o seguinte, eu vou ter que sair da casa que eu tô. Eu não tenho pra onde ir, eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro mais, eu Meu não sei Deus. o que eu vou fazer. Daí ela disse, minha filha, você dorme comigo na minha cama. Ai, Aí eu coisa fiquei linda. assim, eu disse, gente, ela não me conhece e ela, sabe, assim, eles são muito assim. Eles são muito assim. Acolheu, Lógico né? que tem. Ela me acolheu total e ela nem me conhecia, entendeu? E eu nem tinha nada com o filho dela, nada sério. Então ela fez isso por bondade. Eles são muito caridosos, muito afetuosos mesmo aqui. Lógico que tem pessoas e pessoas em todo lugar, mas eu posso falar da maioria. Eles Sim. são muito assim, sabe? Então eu já tinha um lugar para ficar. Esse foi inclusive meu maior perrengue, eu posso dizer.
Continuando nos empregos, eu fui monitora de criança. Sabe aqueles pula-pula? Era um pula-pula imenso que você subia e ficava lá monitorando as crianças para Sim. seguirem as regras. Eu adorei esse trabalho. E também eu fazia, aham. E daí lá tinha um barzinho também, então a gente ficava de barista, na verdade. Então fazendo café, né? Que, para quem não Sim. sabe o que é barista, então eu também ficava lá fazendo café às vezes. Então trocava, às vezes era de monitor, às vezes de barista. Eu adorei as duas experiências, amei. Inclusive eu quero trabalhar mais como barista, Rapaz, adorei. só aspas aí te interrompendo. Cara, eu demorei muito pra saber fazer. Eu não bebo café, eu não gosto. Pra usar aquelas máquinas. Aham. Cara, a professora que eu fiz um curso estava me ensinando, ela já estava perdendo a paciência comigo. Eu dizia, mas como assim? Não sei o quê. Mas aprendi. Mas tudo Mas bem. aprende, é continuar, é prática. É É. prática. Trabalhei como garçonete, faxineira e como kitchen porter. Eu tenho duas, inclusive, eu tenho que contar pra vocês. Kitchen porter, pra quem não sabe, é lavadora de louça, tá? Então, assim, ajudante de cozinha, às vezes corta uma coisa Como aqui, é que chama? lava tudo que é louça. Kitchen porter. É E é. tipo ajudante de cozinha. Sim. Kitchen porter. É o que eles chamam aqui. Eu não sei como é que vocês chamam aí, mas eu acho que tem aí também, né? De Lavando prato restaurante que e você está tal. falando? Sim. Aham. Lavando prato é só dishwasher. Que Dishwasher. Ok. lavando prato. Mas Então, lá é ajudante dishwasher, de mas cozinha você faz Mas kitchen tem a helper. pessoa fazendo, né? Passando as coisas ali para lavar e tal. Então, era esse o Sim. corre. Hum. E daí eu tenho duas coisas engraçadas para contar de duas profissões. Posso dar tempo? Pode, dá sim. Se não der, a gente sai e entra de novo. Porque eu acho que as pessoas ficam, ai, mas é tão simples ser garçonete, ser essas coisas assim. É simples, mas assim, cagada também acontece, né? De coisas simples. Então, uma das que eu fiz foi. Eu lembrei um dia desses, ó. Eu trabalhando de garçonete, era num evento, um evento bem chique, de uma galera de futebol tal, reunida. Então, a gente só tinha que servir, a gente não tinha que fazer o pedido, porque eles já tinham todos os pratos Hum, disponíveis, já sabiam o que ia sim. servir. E daí, a gente tinha que servir era na hora da sopa. Então, uma pessoa ia com uma bandeja com uns 5 bowls assim de sopa, umas 5 porções de sopa. E tudo que a gente tinha que fazer era acompanhar, ia uma sequência, vamos dizer, se eram 5 bowls, iam 5 garçonetes ou garçons atrás da pessoa. Então, a gente foi, e daí chegava num ambiente onde ele parava, a gente pegava e colocava sabe, na frente da pessoa. E daí, numa dessas, para ser mais rápido. E daí, numa dessas, eu pedi licença pro cara, que ele tava assim, ó, falando todo com o braço e tal. Aí eu pedi licença para colocar, né, a sopa. Sim. Ele não me ouviu. Aí eu fui pro outro lado, pedi licença do outro lado. Ele não me ouviu, ou não me deu atenção. Daí eu pedi às pessoas da mesa para me ajudarem. Aí eles, tá querendo aí colocar a sopa para você? Ele não deu ousadia, ele olhou assim para a pessoa, eu vi que ele olhou para mim, não deu ousadia, eu disse, vou colocar, porque eu vou fazer o que tem que fazer, né? Sim. Aí eu fui, peguei aqui a sopa e fiz assim. Quando eu fiz isso, ele levantou a mão, a sopa quente no colo dele. Tá Eu não, caramba. eu fiquei, olhei para a pessoa que era o meu chefe na época, né? Tipo, e aí, o que é que O eu que é que eu faço? E faço? daí ele, continua. Ele não deu, eles dizem, don't give a shit. Ele não deu, assim, ousadia nenhuma pro cara. E o cara, que você não sei o quê. Eu disse, eu vou buscar um pano, senhor, e ajuda, senhor. Ele sumiu, foi pro banheiro. O meu chefe não fez a mínima questão de brigar, de Nada. discutir, não disse nada comigo. Eles vão continuar. E eu continuei normal à noite, como se nada Meu tivesse Deus. acontecido. Eu acho que eu É novidade morria. de garçonete. Outra, essa assim, tem uma amiga minha que ela diz que ouve uma música e ela lembra de mim. Tem aquela música, eu não preciso de ninguém pra Pra fazer fazer. merda comigo. Então, É pra ela diz que você a ouve, música, né? ela lembra de mim, pode tocar onde for. E daí, quando eu contei isso pra ela, ela só faltou matar. Ela disse, se eu tivesse aí, você não tivesse morrido naquele freezer, quem ia te matar era eu, vou te contar agora. De Kitchen Porter.
que é ajudante de cozinha. Tipo, não é muito ajudante de cozinha, é mais pra você ficar lavando os pratos mesmo e Sim, tal. Porque chega muita coisa, você tem que ser rápido pra ir mandando as coisas de volta, né? Pra não faltar prato, não faltar talher pra quem tá comendo, pra quem tá sendo servido. E daí eu trabalho, foi até recente isso. Eu trabalhava no hotel e tem a parte do bar, de restaurante e tal, que era onde eu trabalhava sim. à noite. E daí as coisas vieram chegando, tal, não sei o quê, e de repente o chefe ele ficou muito atolado. Ele disse: Você pode ir pra mim lá no freezer e pegar a batata frita, por favor? Porque tem o saco e daí eles só fritam, né? Daí eu disse: Tem problema, vou lá. Daí eu fui. Tá, eu entrei, primeira vez que eu tava entrando no freezer. O freezer é gigante, gente, dá pra entrar, tá? Então é um freezer gigante que daí tem carne, tem batata, tem tudo. Cada um na sua temperatura certa, tudo separadinho. Eu entrei. A porta fechou atrás de mim. Eu Você fiquei ficou trancada no presa. freezer. Eu olhei assim, eu disse. Eu primeiro comecei a rir. Eu ri, eu disse: Nesse tipo de coisa acontece comigo, eu ri. Ri. Aí depois eu me toquei. Eita, pega, eu tô rindo, mas eu não posso ficar presa aqui, eu morro, né? Aí E- eu liguei, peguei o telefone, ver se tinha sinal. Tinha sinal. Eu disse: Ótimo, vou Ai, que ligar para o sorte, velho. recepcionista. Daí eu liguei pro recepcionista: Ó, não ri. Bem assim, eu disse: ó, ele não acreditou. Eu disse: Ó, não ri, mas é o seguinte, eu, Samila, eu trabalho com o chefe, avisa o chefe que as batatas fritas dele, as batatas dele não chegaram porque eu tô presa no freezer. Você pode me ajudar? Ou pode mandar ele pra me ajudar? E desliguei. Passaram uns 3 minutos, eu ainda lá. Eu disse: Mas não é possível. Eu disse: Eu vou esperar mais 2 minutos, 5 minutos. E nada. E ninguém chegou e nada. Eu disse: Meu Deus, o que aconteceu? Aí eu liguei de novo. Eu disse: Ô, eu tô presa no freezer. Eu trabalho aqui. Como que te importa? Vem me ajudar. Aí ele: Ai, meu Deus, eu pensei que era trote. Eu tô indo aí. Ah, Aí ele foi me tirar do freezer. Meu Deus. Porque eu tentei bater. Tem um sistema, né? Tem um sistema de proteção. Você tem que bater. Mas eu batia naquele negócio e ele não abria. Ele não abria. Aí eu, meu Deus, eu não vou morrer aqui, né? Liguei pra alguém, eles foram me tirar. meu Deus do Tipo de céu. coisa que acontece aqui. Então, falei dos Que trabalhos. desespero. A outra coisa que você perguntou foi a visão deles, né? A visão que eles têm desse tipo de trabalho. É Sim. muito normal, sabe? É muito normal. Eu trabalhava como garçonete e na empresa que eu trabalhava tinha gente irlandesa trabalhando como garçonete. Então, não é como a gente vê aí. Eu acho que é muito cultural. A gente Uhum. no Brasil, a gente vê as coisas como... a gente olha o outro, Com sabe, de cima para baixo. superioridade, isso. Exato. Como se a gente pudesse, né? Como Uhum. se a gente pudesse. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar os outros. Mas eu nunca respeitei tanto quanto vendo do outro lado, sabe? Eu também. Eu acho que é muito, muito mais por isso que eu fiquei mais acessível até, eu posso dizer assim. Sim. Não que eu não pedi um com licença, um por favor, um obrigado sempre para todo mundo. Sempre. Mesmo no Brasil, mesmo antes de vir para cá. Mas o jeito que eu olho para aquela pessoa é diferente, sabe? Isso é uma coisa que você já falou Uhum. com as meninas em outras lives, Uhum. e é verdade. A gente aprende a olhar o outro e respeitar o outro de uma outra maneira, porque você já teve naquele lugar. E Isso. ver daquele outro lado é muito, muito diferente. É muito Eu diferente. É sempre. uma outra coisa. Eu no Brasil também eu respeitava, tal, mas eu sou muito. Quando eu fico no meu mundo, eu desligo de todo o resto. E aí, às vezes, eu passo, não falo um bom dia, sei lá, tô tão pensando em outra coisa, tô correndo, tô agoniada. E hoje não. Hoje eu já, quando eu já chego em algum lugar que eu já vejo uma pessoa limpando, uma pessoa fazendo alguma coisa, porque eu já estive naquele lugar, eu já. Bom dia, tudo bem? A senhora tá bem hoje? Não sei o que, já falo com alegria, porque eu sei o que é estar do outro lado. Né? Mila, tem É o Gui, verdade. Gui Fonseca fez uma pergunta aqui. Mila, Mande. fala sobre os neckers. Não sei como é que fala. Ah, Neckers? tá, pera. Gangue Mila fala sobre xenofóbico. os knackers, gangue Knackers. xenofóbica que atacam brasileiros. É comum? Você já foi vítima? Gente, eu nunca ouvi falar Devemos ter nisso. medo? Bora lá. Os knackers, para quem não entende, brasileiro a gente até apelidou, a gente chama eles de naná. Os knackers são grupos de pessoas irlandesas, tá? Mas não é essa galera que eu tô falando, que não são pessoas
de bem, pessoas normais. Não, são pessoas que geralmente estão envolvidas com droga, com roubo, sabe? Eles vivem às custas do governo porque têm muitos filhos e não trabalham. Ou, sabe, eles ficam sempre arrumando um meio eles já estão sempre envolvidos em problema. Então, esse é o tipo de pessoa que eles são. Então, esses grupos, não é xenofobia. Começou a ser xenofobia e algo direcionado ao brasileiro após a morte de uma pessoa que era daqui, irlandesa, e um brasileiro estava envolvido com essa morte. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que um irlandês morreu e um brasileiro estava envolvido. E é só isso do que eles falam. Então, eles começaram a... Antes era em direção a todo mundo, tá? Então, assim, se for... qualquer pessoa que é de fora do país. Eu tive uma amiga, Yuni, ela é coreana, ela andava na rua e eles puxavam o cabelo dela, cuspiam, ficavam acompanhando ela, vai embora do meu Quê? país, não sei o quê. No ambiente, porque onde ela morava, eles era um pouco o meio deles, sabe? Então, ela passava por isso todo santo dia quando ela voltava para casa depois de trabalhar por horas, sabe? Então, é o tipo de coisa que acontece. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Uma outra amiga minha coreana também foi levar o celular dela 2 vezes. Comigo nunca aconteceu, mas quando eu vou trabalhar, às vezes eu voltava para casa 4 horas da manhã. Eu nunca tive medo. Eu sempre me senti muito segura. Mas eu nunca dei a atenção, assim, eu nunca dei a eles motivo para me olharem diferente. Como assim? Por exemplo, tem gente que... Brasileira, a gente se arruma muito, né? A gente vai para os lugares e a gente meio que quer se sentir bem. Então, a gente se Sim. veste bem e tal. E a gente se destaca em alguns lugares que vai. Eu ia trabalhar, eu voltava a trabalhar acabada, só botava um negócio, um capote preto, assim, uma jaqueta preta grandona, fechava até aqui, baixava a cabeça, andava diferente e ia. Mas isso eu já fazia no Brasil, entendeu? Era o tipo de coisa que eu já fazia no Brasil. E se falasse comigo, se me encarasse, mas aqui, quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Eu aqui mesmo eu já fazia, quem é meu irmão? E eles não gostam muito da afronta, Uhum. sabe? E se eles acham um pouco esquisito, então eu evitava, eu conseguia fazer nesse sentido, porque geralmente eles estavam bêbados. Se não estava bêbado, se eu não identificava bêbado, eu só passava. Eu nem falava nada também. É você evitar os lugares que eles estão. A gente vivendo aqui já vai aprendendo. Como esse cara, ele era também delivery, são aqueles caras que vêm na bike, na bicicleta ou na moto entregar a nossa comida, por exemplo. Eles focaram muito, esses grupos focaram muito nesse tipo de profissão. Então, se eles veem um brasileiro agora, eles andam perseguindo mesmo, Meu para machucar. Deus, não sabia disso não. Então, eu não digo para matar, não sei se eles teriam sabe, de matar, mas eles espancam, eles, sabe, é, é bem, é bem puxado. E tem sido comum desde o fato. Não era uma coisa que era comum. Quando eu vim para cá, eu quase não ouvia. Eu vi uma cena ou outra deles roubando alguma coisa. Mas nunca tive problema nenhum com eles. E daí, o que eu sabia era através de amigos que já tinham passado por situações assim. Mas hoje em dia tá muito comum. Tá bem comum. E é triste. Se a gente deve ter medo, eu acho que não. Eu acho que se a gente tiver medo, a gente não faz nada. Mas é o tal negócio que eu falei pra você. Evitar, sabe? E a gente também não deixou por barato. A gente tem uma baixa assinado que a gente está fazendo. Tem reuniões sobre isso. E a gente está na cola da polícia, sim, para dar um jeito nisso. Porque a gente vem para cá, a gente traz dinheiro, a gente é mão de obra, Sim. sabe? Então, isso não pode ficar barato. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Respondeu e eu nem sabia disso. Adorei. Obrigada, Gui, pela pergunta. Mila, eu quero saber o seguinte: você tem 20 minutos, meia hora, porque já chegou no horário. Eu encerro e volto para poder a gente continuar. Pode ser? Sim. Pode ser. O que você Eu quero disser. O saber que você disser. mais. Bora lá. Eu encerro para deixar Então, vamos. salvo e aí eu volto, porque a gente continua mais uns 20 minutos, meia hora, uma hora, duas, três. Não, Beleza. mentira. Pessoal, eu Beleza. vou sair, vou voltar. Voltem também, viu? Um beijo. Ah, vamos sim. Oi, pessoal.
Olha ela. Vamos lá, Mila. Gente, que live boa. Aqui, uma Olá! pergunta que eu não respondi. Que Sim, você perguntou assim, se é fácil, né? Se é fácil arrumar emprego. sim, Cada pessoa, para cada pessoa é uma situação. Isso é uma coisa que você já disse em outra live e é verdade, sabe? Para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas você continuar, você consegue. Então, eu já vi situações. A minha situação, por exemplo, eu levei 4 meses para conseguir um trabalho. E o primeiro trabalho foi de childminder, né? Foi de babá da criança. E foi por indicação de uma outra brasileira. sim. Então, aliás, todos os trabalhos que eu fiz aqui, mesmo no Brasil também, foi indicação. Alguém que conhecia, alguém que conhecia, alguém que foi me indicando. Inclusive, eu falo disso num vídeo no YouTube, né? No meu canal no YouTube. Então, Sim. que eu ia dizendo, eu já me perdi, tá vendo como é Se é louca? fácil Ah, sim, achar. e se é fácil? Não é fácil, não é fácil achar, não foi fácil pra mim. Mas também eu conheço duas pessoas que chegaram aqui, depois de uma semana, a mina trabalhou como faxineira, como eu trabalhava também. Mas depois, na semana seguinte, ela conseguiu um trabalho, ela é da área de TI, e conseguiu um trabalho na área dela. E tá se dando, tá muito bem até hoje. Tem outro que é da área de design 3D, assim, sabe? Material 3D. Sim. E ele trabalhou, ele chegou aqui, acho que foram 2 semanas que ele estava, 2 ou 3 semanas, e ele também conseguiu uma área, um trabalho na área dele. Então, quando um trabalho ele é muito significativo, assim, quando ele é algo, eu vou dizer, na área de saúde, você Sim. consegue com mais facilidade, posso dizer. Quando é na área de educação, também, se você tem uma base boa e tem um inglês bom, na área de educação também você consegue com mais facilidade. Se você for cabeleireiro, chefe, daí eu já não pode contar para o visto, por exemplo, sabe? Você já não pode contar para aplicar o visto. Mas você com certeza vai ter mais facilidade de arrumar um trabalho. Então, se você tem a possibilidade de ser chefe por aqui, ótimo, ou cabeleireiro nessa área da beleza também. Tem que ser bom, tá, gente? Tem muita gente boa aqui, tem que ser bom. É. Aqui também é Mas assim. consegue. Mas Ô, consegue também Mila, mais fácil. Pode falar. você falou da questão da saúde que você não gosta. Eu também não gosto daqui. Eu acho que é adaptação, na verdade. Pra mim, né? Que a gente tá mal acostumado no Brasil a qualquer coisa, eu mesmo aqui, eu tô com espinha, tô com mancha, não sei o quê, vou marcar dermatologista e vai. Tô com e vai. E aqui o Canadá funciona totalmente diferente. Eu não me acostumei ainda. Tô doida pra ir pro Brasil pra fazer check-up do cabelo à unha do Duas. pé, sabe? Eu quero que me Duas. revirem toda, faça um check-up, fica ok, pra depois eu voltar. Me fale como funciona a saúde aí, por que você não gosta? Então, eu não confio nas avaliações deles. Mas é pessoal, tá, gente? É pessoal. Eu não confio nas avaliações deles. Quando eu já vi muito erro médico que eu achei absurdo e que, sabe, tiraram a vida de alguma pessoa, tiraram alguma possibilidade de alguém. E isso, não que não aconteça no Brasil, acontece. Mas quando acontece lá, vira notícia, sabe? Aqui tem acontecido, é o tipo de coisa que é mais comum acontecer, pelo menos do meu ponto de vista. E isso eu não curti, isso me dá uma insegurança no ir ao médico. Uhum. Mas quando eu precisei, eu fui 2 vezes. Foram sempre particulares, eu não fui no público. Eu fui uma vez no particular, que era aqui mesmo, na cidadezinha que eu moro, e foi muito rápido. Quando eu tinha uma infecção renal, nunca tive problema de rim na vida, vim ter aqui. Um dor que eu não sabia o que era, fui viajando, isso que eu descobri. Fui no banheiro e eu não fazia xixi normal, era Sim, vermelho. tá caramba. Eu disse, meu Deus, sangue. E o cheiro não era menstruação, então eu sabia que eu não estava no meu período, que não era aquilo. Uhum. Tomei um susto, não sabia o que era. E a dor, uma dor que eu não sabia, eu sou muito forte pra dor, mas aquilo ali era de outro mundo. Daí, quando a gente chegou
de viagem, eu já estava trabalhando, já estava viajando com o Dylan, a gente já estava junto. Quando a gente chegou, eu disse, se não passar hoje, amanhã eu não vou para a escola, não, vou para o médico. Daí, aquela noite eu não consegui dormir direito. Eu peguei tem um remédio que é para minha cólica, que ele é bem forte. Disse, vou tomar esse remédio para ver se eu durmo. Consegui dormir no outro dia, ainda cansada, fui para o médico. Como é particular, foi tudo muito rápido, tudo muito simples. Eu fiz o exame lá mesmo, na clínicazinha, e daí eles disseram, ó, você tá com infecção renal, vai tomar isso e pronto. Então foi ótimo. A médica, ela era indiana. A impressão que eu tenho é que quando os médicos são estrangeiros, eles se doam mais, eles fazem mais. Então, a experiência foi bem boa. Eu tive também uma outra consulta antes, que foi ainda pelo plano, a CI tá por aqui, e assim, eu já contei para eles que precisei ser atendida e foi muito bem. Pelo plano que eles tinham me colocado, eu fui Sim, super bem atendida. Mas a pessoa também não era daqui. Ela tinha um sotaque meio espanhol, alguma coisa assim, então ela também não era irlandesa. Então a impressão que eu tenho é essa, sabe? É impressão pessoal, tá? Não leva isso ao pé da letra. É algo que eu não gosto. Por isso, entendi. basicamente por isso. Se tem Entendi. alguma outra pergunta, alguma coisa que você ia dizer? Eu tenho perguntas. Diga, mande, mande. Eu falo aqui, eu sempre, quando eu posto alguma coisa, sempre nas minhas lives ou conversando com alguém, eu sempre falo que é muito verdadeiro isso. Uma amiga minha que já morava aqui, que ela até foi minha primeira convidada, ela me falava muito isso antes de eu vir. Eu E eu assisti. achava que ela balela dela até eu vir. E eu conversando com tenho uma amiga em Portugal, tenho um primo também em Portugal, e a gente conversa bastante, e a gente fala a mesma coisa, assim, o quanto morar fora, outra cultura, nos engrandece, sabe? Assim, tem gente que consegue trilhar o caminho de forma leve, tem gente que não consegue, tem gente que se adapta, tem outras pessoas que não se adaptam. Nem todo mundo está disposto para trabalhar, seja lá do que for que tiver que trabalhar, né? Nem todo mundo está disposto a, como você falou, botar uma barraca nas costas e dormir na rua. Então, assim, Bafa, bafa. Mas é. tudo isso que a gente passa, né, todas as dificuldades que a gente passa, eu vim de uma outra condição de vida no Brasil, eu tinha uma vida muito boa no Brasil, graças a meus pais, depois graças a mim e meu esposo, e você se vê uma outra realidade, que você tinha um preconceito no Totalmente diferente. Brasil, isso dá um choque em você a princípio, mas depois engrandece. Então, assim, o que é que fez, o que é que mudou em você a Irlanda? O que é que a Irlanda fez de melhor na sua vida? O que é que ela trouxe para você? O olhar diferenciado que ela trouxe para você? Com certeza, essa questão que eu já falei, de eu ter que engolir meu orgulho, sabe? Porque às vezes eu aprendi aqui Sim, que a gente tem que pedir ajuda. Se está precisando de ajuda, tem que pedir ajuda, sabe? E não é vergonha ter que contar com o outro. nenhuma. Isso. Que bom que a gente pode contar com o outro, sabe? Eu sempre fui muito de ajudar o outro, mas eu não queria ser a pessoa a ser ajudada. Eu não queria ser essa pessoa, me colocar nessa situação, sabe? E quando eu precisei estar nessa situação e para pedir, eu não pedi ajuda, mas me ofereceram ajuda e eu só tinha que Aceitar, né? aceitar. Era isso ou a ideia que eu tinha na minha cabeça que era muito perigosa, Sim. sabe? Então, eu aceitei. Eu liguei, eu lembro como hoje, eu liguei pro meu pai, eu disse, ó, tá acontecendo isso, eu não sei o que eu vou fazer e eu não quero pedir ajuda, mas me ofereceram isso. O que é que você acha? Ele disse, você confia nas pessoas? E daí eu disse, bom, eles confiaram em mim, né? Ela Verdade. confiou uma pessoa que ela não conhecia para trazer para casa dela, para ajudar, sabe? Então, por que que eu não confiaria? E daí ele disse, faça o que Achar você tiver que melhor. fazer. O que você achar melhor, confio em você e pronto. E daí eu aceitei. Então, aceitar ajuda, sabe, foi uma coisa que eu aprendi aqui, que eu não tinha, que não era uma coisa que eu tinha, não era uma coisa que eu gostava. E ainda não é algo que eu gosto, não é uma coisa de mim, Sim. mas porque eu sou bem orgulhosinha.
temperamento. Você olha assim, essa cara, mas eu sou bem orgulhosa. Mas eu aprendi a fazer. Olha aí, Intercâmbio Sergipe. Intercâmbio Sergipe. Ele foi a primeira live que eu fiz. Eu Ai, que contei tanta coisa delícia! bacana lá. Eu contei um monte de fazer live, é isso. Cada vez que eu vou fazendo uma live, eu lembro de alguma outra coisa, de alguma outra coisa. Tem umas coisas que eu contei aqui que eu já não contei lá. Teve coisas que eu contei lá que eu não contei aqui também, mas Sim, por aí sim, vai, porque sim. cada live é uma live. É É. muito bom. Que bom que vocês estão aqui de novo. Eles foram uma, assim, que bom que eu escolhi. Tem gente que foi uma coisa do vídeo que eu gravei essa semana também pro YouTube, né? Uma coisa que eu falei foi isso. Tem gente que me pergunta, mas Eila, vale a pena contratar uma agência? Eu acho, eu acho que vale. Particularmente, eu acho que Eu vale. também, eu Mas também. eu tenho que fazer, tenho que contratar? Não, você não tem que contratar. Eu dei todo o beabá se você quiser fazer sem Uhum. agência. E o porquê também de talvez você contratar uma agência. Eu falei tudo no vídeo do YouTube. Eu vou lançar hoje ainda, tá? Esse vídeo que eu tô falando aqui tanto, eu vou lançar hoje ainda. No seu canal Então, do fala isso YouTube, você né? no meu canal no YouTube. Vai estar lá hoje ainda. Terminar a live, eu vou lá, ó, botar pra Eu você esse. concordo com você. Ó. Eu sou. Oh, Rafa, Eu obrigada. trabalho com imigração, né, aqui. Eu sou assessora da consultora de imigração. E Top. esses dias chegou lá no escritório uma moça que quis fazer um processo dela sozinha. E ela esqueceu de submeter na aplicação dela um documento que era muito importante. Ou ela não sabia. E Ai, meu eles Deus. simplesmente negaram. E ela estava com a faca e o queijo na mão para conseguir a residência dela. E ela estava aos prantos, assim, desesperada. E eu sempre falo assim, gente, Ai, meu é um dinheiro Deus. que não dá para economizar. Eu sei que a gente quer economizar, que qualquer dinheirinho que a gente ganha fora é muito válido, assim, é difícil de você conseguir, mas é um dinheiro que não dá. Como meu marido fala, o barato sai caro. Então, Ah, procure sai. alguém especializado, procure alguém que acompanhe você, sabe? Por mais que E foi você outra coisa que eu pesquise tive. muito, eu pesquisei muito, eu li muito, ok, mas vá lá naquela pessoa, porque aquela pessoa estudou, aquela pessoa tem todo Exato. o caminho para você, né? Então é muito bom. Exato. Eu acho que é importante você ter uma base sabe, alguém para contar ali. Eu acho que é muito Sim, importante. sim, é como Alguém para falar alguma coisa. Tamara falou, muito importante. Independente de ser intercâmbio para qualquer viagem. Exatamente. Suporte profissional É, faz total diferença e é, faz. Total é. diferença mesmo, de tudo. Faz, Homem, a sim. ACI, por exemplo, eu vim para cá e eles têm uma base aqui. Então, assim, quando eu cheguei também, ainda bem que eles tinham isso, sabe? Porque, assim, eu não sabia para onde ir. E eu tive o Sim, tour com eles, o walkthrough. Então, eu já conheci um pouquinho da cidade. Eu já peguei toda a referência do qual seria o próximo passo e como fazer. E me ajudaram até com o currículo, gente. Então, assim, ajuda sabe? mesmo. E só como ela comentou, Tamara é dona da App Turismo. E Isso aí também eu espera. comprei uma passagem com ela para os meus pais para virem para cá. E depois minha irmã quis economizar, a gente comprou pela Decolar. Menina, veio a pandemia, né? E eles não puderam vir. O dos meus pais, Tâmara, resolveu assim. Falei, Tâmara, deu problema, não tem como vir, ela não se preocupe, resolveu tudo pra mim. A da minha irmã tá até agora a decolar. Eu vou ter que botar na justiça, porque eles não atendem telefone, não respondem e-mail. É Gente, isso. é uma dor de cabeça assim que eu falo, que É merda, isso. sabe? Ela quis economizar pouco e aí agora tá dando dor de cabeça. A sorte dela é que eu sou advogada. E eu vou conseguir entrar na ação dela. Senão ela teria que gastar dinheiro com advogado para poder resolver. Né? Mas enfim. Obrigada, Meu Deus, Tâmara. tá vendo aí? É o que eu digo. É o que eu digo. Um suporte é sempre válido. Eu acho Sim, válido. sim. Ô, Mila, Experiência não. me fale Diga. O a que que você questão quer perguntar? eu tô curiosa, a questão do Covid aí. Como foi? Teve o lockdown? O governo chegou junto financeiramente? Como é que está a questão da vacina? Porque aqui no Canadá, ao contrário do que as pessoas acham, a vacinação, na minha visão, está muito devagar, está muito lenta. Mas o que é que você acha? Me conte aí como foi. Concordo com você da parte de cá. Eu acho que por aqui tá muito lento também. Tá tudo acontecendo. Ainda que seja um país muito pequeno, o Canadá é imenso, né? Em Isso. relação à Irlanda.
Mas a Irlanda é um país muito pequeno, mas mesmo assim, eu tô achando que tá indo muito devagar. E não é que eles não tenham, mas também o fato dos casos sobe e desce, sobe e desce, sabe? O Uhum. número de casos, porque as pessoas já estão loucas, já todo mundo querendo sair, querendo fazer alguma coisa, então muita gente não tá se aguentando dentro de casa Sim. e, é, sabe, é difícil. Aí vai para o outro lado, eles já liberaram que você pode fazer uma caminhada dentro do seu próprio condado, eles chamam condado, é tipo estado. Uhum. Aí, então, se eu posso ir num parque aqui, por que que eu tenho que ir para Dublin, sabe? Por que que eu tenho que ir para um outro estado, um outro condado, se eles já me permitiram algo dentro disso daqui, Entendi. sabe? Máscara não é obrigatório aqui, não é obrigatório. É obrigatório em lugar fechado, mas não é obrigatório, por exemplo, se você vai num parque. É, aqui também Eu não. coloco, eu só tiro pra foto, mas eu coloco porque eu acho que é importante. Se eu for lidar com outras pessoas, passar por outras pessoas, eu acho que é bacana. Então eu coloco, de não coloca, sabe? A gente cuida porque a gente também quer cuidar de quem tá aqui em casa, sabe? Então eu acho que é válido. Mas vacinações devagar, eu tô recebendo do governo até agora. Não é muito, é, 203 exatamente por mês, mais euros, tá? Aliás, por semana, o que é muito para o Brasil, por exemplo. Eu Sim. acho que o Brasil, eu não sei exatamente quanto que o Brasil está recebendo, mas eu acho que é em torno de 200 e pouco por mês. E isso não dá para nada, principalmente no Não. Brasil. Aqui, pelo menos, é um valor que dá para você se virar, sabe? Então é um valor. Eles calcularam assim um valor que dá. Não é para você fazer o que você tinha quando você tinha seu trabalho, mas dá para Uhum. você se virar, dá para pagar um aluguel se você mora com alguém, ou dá para se virar, dá para Mas a fazer pergunta algo. aqui não quer calar. Esse dinheiro é dado ou é emprestado? Porque aqui eles também estão. Eles dão. É 2.000 dólares por mês. Aham, Só que, na verdade, é meio que um empréstimo, né? Tipo, o dinheiro que eu peguei ano passado, eu agora declarei o imposto de renda essa semana, e aí eu tenho que declarar no meu imposto de renda e eu vou começar a pagar eles, né? Eles vão dividir para mim e eu vou começar a pagar de volta o que eu peguei ano passado. Então, aham. como é aí? É dado assim, ó, ajuda aí? Ou vocês vão Então, ter que repor de alguma maneira? no ano passado eu não peguei, porque na época eu não estava trabalhando. Quando a gente voltou, a gente casou e teve a pandemia, a gente ficou em casa. Foi quando eu comecei a dar as aulas de inglês. Mas esse ano, no final do ano passado, eu comecei a trabalhar. Então, não estava pegando o auxílio do governo. Sim. Esse ano, quando parou tudo, eu tive que pegar. Até onde eu sei, tá tudo certo que a gente vai ter que devolver esse valor. Mas não é todo mundo. E daí as categorias ainda não foram especificamente definidas. Mas algumas pessoas vão ter, sim, que devolver esse valor. Aqui depende da sua renda, assim, hoje, entendeu? Você vai devolver de acordo com o que você ganha. Tipo, se você ganhar pouco, você vai ter que devolver pouco, entendeu? É o que eu acho que Então, eles querem fazer aqui. É o que que eu vai acho que eles depender da querem fazer renda. aqui. Mas até onde eu sei, até onde eu li, não está definido. E hoje eu li que algumas pessoas vão ter que devolver, outras talvez não precisem devolver. Mas eu acho que isso é muito incerto. Então eu acredito que eles vão chegar sabe, num senso assim. Você vai devolver a partir do quanto você ganha. A taxa vai ser diferente para cada um. Sim. Mila, vamos chegando perto de terminar nossa live. Que Eu durou uma vida, adorei mas eu amei. muito. Eu vou para a última coisa que eu quero que você fale e a gente vai abrir para as perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta. Beleza. Se alguém quiser ir para a Irlanda hoje, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Os conselhos mais chaves, assim, que você daria para quem quer ir? Vamos lá. O vídeo que eu fiz, inclusive, nessa semana, que vai para o YouTube hoje, então fiquem ligados que eu vou lançar esse vídeo. Eu posto aí, você também compartilha para mim, Sim, claro. Eu quero assistir. por favor. É assim, são dicas mastigadinhas de o que você deve fazer. Mas eu falei muita coisa, eu não vou ficar falando mais uns Sim, 30 sim. minutos aqui para você, mas eu vou te dar assim, de tudo que eu falei lá, o que eu acho mais importante, basicamente. Então vamos lá. Eu falei sobre o inglês. Quando eu falo sobre o inglês, eu acho que tem uma tríade aí, sabe? Inglês, sotaque e história. Então, em inglês,
vem pra cá. Ai, Mila, mas se eu não tenho inglês, eu tenho tudo, tenho dinheiro, tô pronto pra ir, mas eu não tenho inglês. Eu vou esperar, não vou. Mas se você quer vir, você vem. Mas eu aconselho vir falando pelo menos o básico. Por quê? Porque você tem aquele primeiro contato na imigração. Se eles não, tipo, perguntarem pra você e não entenderem o que você diz, eles têm o direito de negar da sua entrada. Eles têm por direito, sabe? Sim. Por quê? Porque a pessoa nem se comunica, vai fazer o que aqui? Então, não é querendo assustar. Muita gente que eu conheço, muita gente veio pra cá sem um pingo de inglês e entrou. É sorte, sabe? É sorte. Tem vezes que ele nem você passa. Mas tem outras vezes que não. Tem outras vezes que é mais complicado, que eles perguntam, fazem várias perguntas e se você não tiver apto a responder, e aí? Sabe? Como vai ser? Então você tem que estar preparado para aquele primeiro contato, pelo menos. E para as outras coisas também serem mais fáceis, mais tranquilas. Porque quando você não sabe nada, se coloca nesse lugar, sabe? É complicado. Você tá com fome, você não pode pedir comida, você tá com sede, você não sabe como pedir água, você não sabe. Com licença, por favor, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, você não sabe dizer nada, sabe? Tá Então é perdido. complicado. Fica perdido, é muito complicado. Ah, continuando nessa tríade, sotaque. Então eu acho que quem vem pra cá, pra Irlanda, por exemplo, tem que, pesquisar lá, sotaque Irlanda. Ah, mas eu tô indo pra Dublin, tem que pesquisar o sotaque Dublin, por exemplo, deles, sabe? Uhum. Essa forma deles de falar as coisas. É, vai pro Canadá, pesquisa o sotaque, escuta esse sotaque, porque eu acho que vai ser muito melhor do que aquele choque, sabe? Quando você já está mais acostumado com o som e a velocidade de cada lugar do lugar que você vai, o inglês do lugar que você vai, ou o espanhol, para onde quer que você for. Sim. Escutar o sotaque é muito bacana. E, assim, história também. Por que eu digo isso? Tinham vezes, quando eu falava alguma coisa britânica, toda vez que eles me devolviam, replicavam alguma coisa, eles ficavam assim, sempre tinham piada, sabe? Ah, Sempre tinham piada, sempre tinham alguma coisa ali. E daí eu não entendia por quê. E tanto aqui, eu entendi que eles foram colonizados pelos britânicos. Então, assim, existe um rancinho ali, sabe? Então, tá explicado. Ainda que, lógico, hoje em dia ninguém culpa o povo de hoje pelos erros do passado. sim. Então, tem muita gente daqui, irlandês, está vivendo lá na Inglaterra, ainda que com o Brexit fica mais difícil chegar, né, ter essa relação. Mesmo assim, tem muita gente lá, daqui vivendo lá, de lá vivendo aqui. Mas eles sempre têm uma rixazinha assim no falar um com o outro e tal, que é comum porque esse povo foi colonizado. Então, quando você entende um pouco da história, você entende a cultura, você entende o lugar que você está. E maneirismos também. Então, por exemplo, se eu fizer esse símbolo aqui, você vai comprar, você quer 2 quilos de arroz. 2 quilos de arroz. Isso aqui é o mesmo de fazer isso aqui. Sério? Aqui, se eu fizer isso aqui, eu tô dando dedo para a pessoa. Então, assim, pesquisar o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer pro lugar onde eu tô indo. Isso aí vai evitar, assim, um monte de problema E se você na quiser sua pôr o vida, número sabe? 2, como é que você faz? Assim? Dois, dois, desse outro lado, Ah, não faz assim. entendi. Caramba, interessante. Entendeu? Então tem isso. É uma das dicas que eu dou. Outra, preparação psicológica. Eu acho que ninguém nunca falou isso, mas eu vou falar. Inclusive, eu vou falar da a Bruna. Ela, a Bruna Pinzon, ela é psicóloga. Ela trabalha aqui, uma brasileira também trabalhando aqui. Inclusive, eu pedi para ela, faz um vídeo para quem tá vindo para cá. Fala com essas pessoas, sabe? Um pouco disso aí. Então, tem um conselho profissional, vai estar hoje no YouTube lá. Eu vou lançar para vocês. É muito importante essa preparação. Se eu tivesse me preparado antes, psicologicamente, ido num psicólogo, o impacto seria mais fácil. Sabe, o lidar com isso daqui seria tudo mais fácil. E se eu tivesse, vamos dizer, esse contato, mesmo estando aqui, tipo, já deixasse pago lá uns 3 meses, é justamente os 3 meses da adaptação, Sim. sabe? Quando tudo dói, né? Tudo, ai, o clima, ai, a comida, ai, também tudo é novidade. Então também tem esse lado muito bom,
mas é ou Sim. muito bom ou muito ruim. E tudo ao mesmo tempo. Então, é bom se preparar psicologicamente. Se você tiver, sabe, como se planejar para colocar isso dentro do seu planejamento, eu sugiro que faça. Contato com alguém que vive no lugar é outra coisa. Então, se tá vindo pra Irlanda, me manda sabe, um direct no Insta, fala lá no YouTube, a gente vai se comunicando, tá indo para o Canadá, fala com a Trícia, sabe, por aí Exato. vai. Buscar alguém para o país que você está indo. E ainda que as pessoas dizem, ai, mas eu sou mexicano e eu vivo no. Eu tô indo para a Alemanha. Sempre tem alguém da Alguém? sua terra em uma terra diferente da terra que você quer ir. Então procura, Sim. tá? Procura. Procura que tem. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bom, Mila. Pesquisar um pouco o país. Gente, alguém tem alguma pergunta para Mila? Essa Fora é as a que ela- hora. Essa é a hora. Fora as que ela já Essa é a respondeu, hora de fazer as lá, perguntas. que já estamos no final. Eu adorei aquela pergunta de Gui, cara, que eu não sabia de jeito nenhum disso, nunca ouvi falar. Mas que história muito legal a sua, tá, Mila? Ah, foi muito bom, eu agradeço muito, Trícia. Agradeço todo mundo que veio, né? Que veio, que curtiu. Agradeço muito, agradeço quem veio, agradeço a você pela oportunidade. Assim, já quero mais. Quando você quiser, se quiser falar de um assunto específico, Ah, fala. vamos pensar, vamos pensar. Eu quero fazer Já tenho depois, uma porque ideia, inclusive. porque eu, então, vamos lá, porque eu tenho pessoas marcadas até maio para fazer essa live. Aham. E aí depois eu quero começar com blocos de profissões. E aí eu já Bacana. tenho algumas pessoas para falar só sobre aquela profissão naquele país, entendeu? Olha, já pode Mas até falar com a Bruna, então eu vou passar o contato dela, caso você queira falar com ela, que ela é psicóloga, e tá aqui. sim, ótimo, Então, eu ótimo, acho que vai ser maravilhoso. uma live bem bacana. Eu quero porque, tipo assim, eu tive muita dificuldade para achar algo na minha área, assim, sabe? E, e Eu aí é não algo muito interessante. Eu queria Eu não tô na conversar. área. Eu comecei a dar aula de inglês aqui, para falar a verdade, e aprender a dar aula, tipo, aprender com cada aluno que vinha, tipo, né? Você aprende, dizem que você aprende a ser mãe sendo mãe, você aprende a ser professora sendo professora. Eu acho que tudo na vida é meio assim. Ótima Mila, curso de pergunta. dança medieval, eles têm. Tem muito tipo de tudo que é dança aqui. Tem muita coisa, Luna. Muita coisa mesmo. E eu queria fazer, inclusive, dança irlandesa, mas assim, voltei, né? Quando eu comecei a me estabelecer esse ano, ter dinheiro e tal, eles fecharam tudo de novo. Então, com o Covid, Covid. acabou que eu não fiz. E antes disso, era sobrevivência. Saca na caveira. Então, não dava. Não dá tempo, não, nem tempo nem dinheiro para Não, fazer essas coisas. não dava mesmo. A ideia que eu tive, já vou falar, que é pro povo que tá aqui, já ficar assim, ai meu Deus. Inclusive, você pode até falar eu vou passar dois contatos bem bacanas para você. A Sábia, eu não sei se ela É, tá aqui, se estiver aqui, dá um oi. Sabetiele, ela é bem da área de turismo, mais do que eu, e eu recebi pessoas aqui, mas ela é focada nisso. Então, eu acho sim, que também daria uma conversa super bacana aí, ó, profissões para sim. você. Ó, Mila, quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado Também. meu convite. Foi muito legal. Muito, muito mesmo. Adorei, adorei. Você é uma fofa. Pessoal, Você sigam ela que no, é. sigam ela no Instagram. Muito obrigada mesmo. Agradeço muito. Se tiver por aí, ó, a live, me manda, que eu vou Sim, adicionar também, vai pro YouTube também. tá ok. Tá bom? Tá bom. Brigadão, obrigada mesmo. Obrigada, Ninguém tem mais obrigada, pergunta? pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, obrigada Beijo. muito. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.